A paz do Senhor, pessoal. Quero mais uma vez compartilharmos com vocês um texto da Palavra de Deus. E eu quero hoje compartilhar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 15, o versículo 25 ao 28. O texto bíblico diz o seguinte: a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quero compartilhar com vocês a história desta mulher que não fazia parte do povo de Deus, mas que teve a oportunidade de ter um encontro sincero com o Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério de 3 anos e meio. De acordo com um relato bíblico, o texto bíblico, aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 15, a partir do versículo 21, diz que essa mulher era uma mulher que tinha uma filha e que ela estava com um problema espiritual. Estava possessa, endemoniada. E quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando aonde ela morava, foi correndo atrás dela, atrás de Jesus, para pedir ajuda em favor da sua filha. E o texto bíblico nos informa que Jesus não deu importância para a mulher. Simplesmente ela veio correndo atrás de Jesus, que estava em meio a uma multidão de pessoas, e começou a gritar para que Jesus tivesse misericórdia dela, tivesse compaixão dela. E os seus discípulos disseram para Jesus: olha, despede a mulher, porque ela está gritando atrás de nós, vem gritando, desesperada atrás de nós. Aí Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher chegou até onde Jesus estava, e o texto bíblico nos informa que ela o adorou e pediu ajuda para Jesus em favor da sua filha. E Jesus disse: olha, não me é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Naquele momento ela olhou para Jesus e disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o texto bíblico diz que Jesus disse: olha, mulher, grande é a sua fé. Vai em paz, porque você vai ser atendida, você vai ser abençoada. E o texto bíblico diz que naquele momento que Jesus disse isso para a mulher, a sua filha, que estava endemoniada, possessa, ficou curada.
mais uma história de Jesus. Mais uma história do ministério de Jesus. O texto bíblico nos informa que essa mulher era uma mulher cananeia. Ela não era uma hebreia, ela não pertencia ao povo de Deus. E Jesus, a princípio, ele foi enviado para pregar à nação de Israel. O primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que ouviram a voz de Deus ou a sua mensagem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome. Ou seja, Jesus foi enviado à nação de Israel. Mas só que essa mulher, mesmo com esta mensagem de Jesus, mesmo com essa palavra dura de Jesus, ela não desistiu de buscar em favor da sua filha. E por causa disso, ela alcançou o desejo do seu coração, ela alcançou a bênção para a sua filha. E eu quero compartilhar com você, diante dessa história linda de Jesus e desta mulher, 3 ensinamentos que servem para a nossa vida espiritual. Serve tanto para mim como para você. O primeiro ensinamento, ou o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês acerca da história desta mulher cananeia, que não tinha o direito à bênção do Senhor Jesus Cristo, por não ser hebreia, é que ela venceu o desafio do silêncio. O versículo 23 do capítulo 15, aqui onde nós estamos meditando, diz que ela veio gritando atrás de Jesus, dizendo: Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E o texto bíblico diz: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ou seja, o primeiro ensino que eu quero compartilhar com vocês acerca desta história dessa mulher é que ela venceu o silêncio de Jesus. Embora Jesus não tenha dado atenção a princípio a ela, o texto bíblico diz que ela não desistiu de buscar a presença de Jesus, de ir até onde Jesus estava para interceder em favor da sua filha que estava endemoniada e estava sofrendo muito. Ou seja, ela estava com um problema espiritual sério. Um outro princípio, um outro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês acerca desta mulher cananeia é que ela venceu o desafio do preconceito. O versículo 26 e o versículo 27, Jesus deixa claro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão ao povo de Israel. Eu não fui enviado para trazer uma mensagem a uma outra nação, a um outro povo. Mas ela não desistiu de frente com este obstáculo do preconceito, aparentemente de Jesus, e ela buscou com uma palavra sábia a bênção de Deus. Ela venceu o preconceito no momento. O versículo 26 diz o seguinte: ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel.
A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o versículo 27, disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Com esta palavra sábia da mulher, ela venceu, ela demonstrou fé. Ela demonstrou fé suficiente para alcançar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ela venceu o preconceito, disse, olha, Senhor, mas até das mesas dos filhos caem migalhas. Até da mesa dos filhos caem migalhas. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem dos migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela quis dizer o seguinte, ó Senhor, mas até da mesa dos donos, os cachorros comem as suas migalhas. E aí, com esta palavra, Jesus disse, olha, mulher, grande é a sua fé. Então ela venceu, através da sua fé, um preconceito. E uma outra coisa, um outro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês, que eu vejo nessa história bíblica, um outro desafio que ela venceu foi o desafio da adversidade. Ora, a filha dela estava endemoniada e sofrendo muito. Para a medicina, não existe cura. Possessão nenhuma pode ser curada com a medicina. Por mais que um médico estude, busque conhecimentos científicos, jamais ele tem condições de libertar uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa. Somente Deus, através do seu Espírito Santo, tem todo o poder para libertar uma pessoa endemoniada. E ela venceu mais esse desafio desse problema espiritual, dessa adversidade que ela estava passando. É onde o texto do versículo 28 diz assim, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, ou seja, instantaneamente. Com aquela fé que ela demonstrou, através da sua sábia palavra. O texto bíblico diz que a filha dela foi liberta, curada daquela possessão que estava sofrendo. Talvez eu esteja neste momento conversando ou falando com alguém que está enfrentando um grande desafio na sua vida. Está enfrentando uma grande adversidade na sua vida. Talvez não seja uma adversidade espiritual, mas pode ser um outro tipo de adversidade. E está passando muita dificuldade, muita luta, está sofrendo muito. E eu quero deixar para você o ensinamento desta mulher, que mesmo em vista de tudo isto que ela passou, ela conseguiu vencer o silêncio de Jesus. Talvez você esteja já clamando há algum tempo e Deus tenha estado em silêncio. E você está achando que Deus já não se importa mais com você. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus é diferente do nosso. E que Ele é um Deus de misericórdia e de graça. E que com certeza, se você permanecer firme, você vai vencer através da sua fé o silêncio de Deus. E Deus vai lhe trazer uma resposta clara acerca do que você está clamando, do que você está pedindo. Se você está, de repente, ouvindo alguém lhe dizer para você
que você não tem direitos das bênçãos de Deus por algum motivo, ou talvez por algum tipo de pecado que você tenha cometido, por alguma falha sua, e está dizendo que Deus não vai te ouvir. Eu quero dizer para você que esta mulher venceu o preconceito. Venceu o preconceito daquela época e conseguiu obter a vitória, a bênção de Jesus, quando ela clamou a ele com sinceridade e com sabedoria. E eu quero dizer para você que você não deve dar ouvidos à voz de quem está dizendo para você que você não tem direitos das bênçãos de Deus. Se você buscar ao Senhor com todo o seu coração, com inteireza de coração, com fé, colocando toda a sua confiança no Senhor, com certeza você vai vencer a adversidade que você está passando. Você vai conseguir vencer o desafio do silêncio. Você vai conseguir vencer o desafio do preconceito. E também você vai vencer o desafio da adversidade. Mesmo que não seja uma adversidade espiritual. Pode ser uma adversidade familiar, física, financeira. Se você permanecer firme, buscando a Deus. O texto bíblico deixa claro que ela vinha correndo atrás de Jesus e gritando por Jesus. Gritando, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, para que Jesus tivesse compaixão dela. Quando a princípio Jesus disse que ele não foi enviado senão às ovelhas perdidas de Israel, ela disse: olha, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode operar na minha vida e pode me dar a vitória que eu estou pedindo ao Senhor. Deus pode ouvir a sua oração, meu amigo, minha amiga. Deus pode abençoar a você. Eu quero deixar essa palavra para você. Busque ao Senhor de todo o seu coração e com certeza Deus atenderá a sua oração e você vencerá toda e qualquer adversidade que está no seu caminho. Que Deus, na sua misericórdia e graça, lhe abençoe grandemente. Guarde essa palavra no seu coração, para que o Senhor Jesus Cristo te alcance com as suas bênçãos divinas. Que o Senhor Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, esteja com você neste momento e que o Espírito Santo de Deus venha consolá-lo de toda tristeza e de toda dor, no nome do Senhor Jesus Cristo.